noites, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma quarta-feira nessa casa e para darmos início à nossa apresentação da noite de hoje, o nosso querido irmão de longa data, Santana, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Domínio Espiritual. Não estou só porque o Pai está comigo. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores, os supersentimentalistas reclamam objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com os quais avançado recurso de domínio próprio, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas, atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o aterroriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo as razões afetivas que lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Essa é uma virtude que um dia nós iremos adquirir, né? Mas ela é paulatina, é um trabalho que a gente vai fazendo e começa lá naquela pergunta 919 e que depois ela assim irradia na 919A, no conhece-te a ti mesmo. Então, para nós nos conhecermos a nós mesmos, é que nós vamos adquirindo gradativamente o domínio de nós mesmos e o domínio espiritual. Gradativamente nós vamos crescendo e avançando. Façamos a nossa oração e peçamos a Deus que possa fazer descer sobre todos nós as bênçãos de que necessitamos, as luzes para alumiar os nossos caminhos, a coragem e a força para seguirmos adiante nas nossas provações, passando pelas privações, pelas expiações e por tudo aquilo que seja necessário para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui. Ilumina-nos a todos e que os mentores espirituais possam estar aqui nos abraçando e trazendo os frutos necessários à recuperação do corpo e do espírito de cada um de nós e daquelas outras criaturas que estão em seus lares,
nos acompanhando através da mídia social. Muito obrigado, Senhor, e que o nosso irmão Santana seja objeto da vossa observação agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso querido irmão Santana vai nos falar sobre o mal e o remédio. Boa noite a todos, os presentes e os à distância pela internet. É interessante falar desse tema, porque questiona-se comumente, através do conceito filosófico, que o mal não existe. Porque para o mal existir, ele teria que ter sido criado por Deus. Deus não é capaz de criar, Deus não teria criado isso, porque Deus é o único capaz de criar. Na teologia nós usamos uma expressão em latim chamada creatio ex nihilo, criado do nada, fazer existir. Só Deus tem essa capacidade, nem Jesus tem. Jesus não criou vinho, ele transformou água em vinho. Ele não fez aparecer pães e peixes, ele multiplicou, dividiu-os. Então, só e somente só Deus é capaz de criar, ninguém mais. Então, para o mal existir, ele teria que ter sido uma criação divina. Vamos recorrer rapidamente ao mito antigo entre os persas da existência do diabo, que o hebraico vai chamar de Satã, que traduzindo do seu pé da letra, opositor, aquele que se opõe. Há uns 5 séculos antes daquela época de Jesus, nós vamos ver ali a criação da religião conhecida como Zoroastrismo, uma religião persa, criada por Zaratustra ou Zoroastro. Zaratustra defendia a existência de um Deus bendito da luz, do amor, da grandeza, da bondade, a quem ele chamava de Ahazul Mazda. Mas ele acreditava também, aí é uma crença dele, de que existia uma divindade, uma criatura, que era um absoluto opositor a esse Deus da luz, que seria o Deus das trevas, da ignorância e do mal, a quem ele chama no Pérsia Antigo apenas de Ahriman. Ahriman traduzindo-se o espírito mau. E ali então ele cunhou a ideia da existência sim do bem e do mal como uma contrapartida. Nós vamos ver, os séculos se passam, nós vamos ver o povo hebreu aprisionado na região da Babilônia. Isso vai estar na história através de um momento na história chamado de cativeiro babilônico. O povo hebreu ficou por aproximadamente 6 décadas aprisionados ali na região da Babilônia. E ali eles fundiram a sua crença com a crença dos persas. Então, no momento em que, todas as vezes que a Bíblia falava de algo muito ruim, negativo, o povo hebreu registrava na Sagrada Escritura como a ira de Deus. Deus irava-se e então essas coisas aconteciam. Todo livro bíblico escrito antes desse período, em nenhum deles cita a figura mítica de Satanás, do diabo, de Lúcifer, nada disso. Mas todo livro escrito a partir desse momento, desse aprisionamento ali, eles passaram a citar Satã em hebraico, o opositor, aquele que vem contra. Então já não era mais a ira de Deus, era uma outra entidade. Mas para essa entidade existir, eles tiveram que criar um pano de fundo para ele. E então cunhou-se a ideia de que era um anjo maldito, um anjo que se revoltou contra o amor de Deus, a inveja do amor de Deus por nós humanos, e então ele enfrentou Deus e por conta disso caiu dos céus, perdeu a possibilidade de estar nos céus com Deus, e junto dele todos os anjos que se revoltaram, que se alinharam, que se aliaram a ele. Ora, vamos analisar bem. Se o diabo existe, se ele existisse, ele teria sido, segundo essa história, essa ficção, um anjo. E se ele era um anjo, ele teria sido criado por quem? Por Deus. Somente Deus cria. Deus é perfeito? Sim ou não? Se ele é perfeito, é porque ele não comete? Beleza. Deus tem presciência total do futuro? Ele sabe tudo que está por vir? Sim ou não? Sim. Então ele pode ser pego de surpresa?
alguma coisa acontece, ele, nossa, eu não sabia disso. Isso pode acontecer? Não. Então tá. Então analisem comigo, se esse anjo existiu, Deus o criou. Ele pode ter saído com defeito de fábrica? Por que não? Porque Deus não comete? Beleza. Ele pode ter se tornado mal sem que Deus já soubesse que isso ia acontecer? Sim ou não? Por que não? Porque Deus tem presciência total do futuro. Meus irmãos, para o diabo existir, Deus teria que ter criado ele exatamente para ser quem ele é. Deus o criou para ser uma criatura maldosa com a intenção de nos torturar. E aí eu pergunto, isso é compatível com um Deus de amor, um Deus de paz? Não, óbvio que não. Isso aí claramente é um mito. O texto que vai ser citado lá no grego, a cópia grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, a versão dos 70, lá diz, Rho proia na tela, Rhoeóscuros, o primeiro nascido da manhã, o astro brilhante. Quem é o astro brilhante primeiro nascido da manhã? O Sol. Na minha época era ginásio, acho que aqui todo mundo já é Fundamental 2, né? Na minha época era chamado de ginásio, de 5ª a 8ª. Hoje é chamado Fundamental 2. Eu aprendi que o Sol era uma estrela de 5ª grandeza. Hoje nós sabemos que não, que o Sol, na verdade, ele é uma anã amarela. Mas independentemente dessa especificação, sabemos que o Sol é uma estrela. E sendo uma estrela, qual é a característica principal de uma estrela? Que ela tem luz própria. Então aqui é o momento em que eu fico um pouco revoltado com essa coisa da música sertaneja. Porque se você pega a Paula Fernandes cantando Eu quero ser para você a lua iluminando o sol. Meus irmãos, não tem como. Quem tem luz própria é o sol. Não tem como a lua iluminar o sol. Então quando você diz para o seu amado, eu quero ser para você a lua iluminando o sol, você na verdade quer dizer, eu quero ser inútil na sua vida. Porque a lua não ilumina o sol. A lua apenas reflete a luz do sol em sua superfície reflexiva. Ela não tem luz própria. Se a lua fosse uma estrela, nós seríamos um carvão no espaço. Muito próximo. Mesmo ela sendo menor, muito próximo. Então, entendemos que o sol é uma estrela e, portanto, ele tem luz própria. Quando Jerônimo vai fazer a tradução ordenada por Damaso I da Bíblia para o latim, ele vê esses dois textos, o primeiro nascido da manhã, o astro brilhante, e ele coloca em latim, lux ferro, o portador da luz. Nós transliteramos para a língua portuguesa e lux ferro vira Lúcifer. E ali se cunhou efetivamente o mito da existência do diabo. Meus irmãos, obviamente que ele não existe. E ainda que ele tivesse existido, o que se sabe, o que a lenda conta é que ele foi contaminado pelo mal. Então quem criou o mal? Não pode ter sido ele. Porque primeiro que ele não cria nada. Se ele existisse, ele não criaria nada. E ainda que tivesse sido contaminado pelo mal, o mal teria que existir já. Eu não posso ser contaminado por uma doença que só existe a partir de mim. Eu sou contaminado por uma doença que vem de fora. Então, se ele é contaminado pelo mal, se ele se revoltou, essa rebeldia dele já tinha que ter sido permitida por Deus. Sendo assim, claramente, o diabo não existe, ele é um mito persa. Mas independente da questão filosófica, para aqueles que são otimistas, esse copo está quase cheio. E para os pessimistas, esse copo está quase vazio. Mas independentemente disso, da base desse copo aqui até essa linha, ele está o quê? Cheio. E daqui para cá? Não. A natureza não suporta o vazio. Por isso ela gera o processo de vácuo. Aqui tem oxigênio, gás carbônico, gás hélio, matéria orgânica e matéria inorgânica. Tem até alguns gases que não deveriam existir, mas existem pela CSN. Que ela está produzindo lá, vai se misturar. Mas vazio não. Só que nós somos muito visuais. E quando eu não vejo, eu acredito que não existe. E é um dos grandes argumentos de alguém que chega e diz, eu não acredito em Deus, eu não vejo. E eu digo o seguinte, o oxigênio foi descoberto em 1771. Ninguém respirava antes disso. E na época ninguém via o oxigênio e continuamos não vendo. Entretanto, nesse momento nós estamos inspirando
entre 30% e 35% de oxigênio na nossa respiração. E eu continuo não vendo nenhum desses gases. Nenhum. Nem o hélio, nem o gás carbônico, não dá para ver. E eles existem, já está comprovado que eles existem, cientificamente. Então dizer que Deus não existe só porque eu não vejo é balela, é conversa fiada, é falta do que falar. A pessoa não tem base nenhuma, é um dos argumentos mais fuleiros que existe. Mas sendo assim, só para a gente confirmar, eu pergunto, fomos nós que fizemos aquela mesinha ali? Sim ou não? Nós que criamos aquela mesinha? Sim ou não? Sim ou não? Não. Antoine Lavoisier diz, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Aquilo ali é árvore, derivado de petróleo e minério de ferro. Nós transformamos isto numa mesa. Nós não criamos. Só Deus é capaz de criar. Nós transformamos. Então é esse que é o ponto. Sendo assim, para o mal existir, ele teria que ser criado pelo próprio Deus. E Deus não teria criado o mal, não há necessidade. Um outro argumento interessante é acerca da luz e das trevas. A escuridão existe? Não. Porque se ela existisse, eu teria como medi-la. E eu só consigo medir a escuridão de um ambiente através da luz. 5% de luz, 95% de trevas. 0% de luz, 100% de trevas. Então eu não consigo medir a escuridão, porque ela na verdade não existe. Ela não passa de ausência da luz, assim como o mal também não existe. O mal é o vazio, o mal é a ausência do bem. Entendendo isso, o que a doutrina dos Espíritos nos ensina? Que nós fomos criados todos simples. O que é um indivíduo ignorante? Porque nós usamos essa palavra de uma maneira tão diversa. Uma pessoa que chega falando num tom mais alto, mais agressivo, dizendo, fulano é ignorante. Não, ele não é ignorante. Ele é agressivo, ele é grosseiro. Ignorante é alguém que desconhece, que ignora, alguém que não sabe algo sobre aquilo. Eu, por exemplo, sou ignorante em física nuclear. Não conheço nada de física nuclear. Sou completamente ignorante. Mas eu não sou uma pessoa grosseira. São coisas diferentes. Então é entender que criados na simplicidade e na ignorância, ou seja, com o intuito, o objetivo de evoluir, aprendendo, armazenando informações, trazendo isso para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral e intelectual, é óbvio. Sendo assim, também como o texto já diz lá, simples e ignorantes, nós vamos nos tornando mais complexos. Mas o problema não é a complexidade, é quando nós começamos a complicar demais as coisas. Aí vem um tal Confúcio e diz assim, viver é simples, nós que complicamos. E então nós começamos a trabalhar e não entendemos que eu preciso aceitar o outro como ele é. O outro é como ele é. Eu não tenho que transformar a outra pessoa. Nós temos sim que ser exemplo para aqueles que nós amamos, para aqueles a quem nós queremos bem. Mas eu não tenho como mudar o outro. Se o outro é uma pessoa vazia, ele não quer se preencher, eu não tenho como obrigá-lo. Eu não tenho nem mesmo como falar do Espiritismo para todo mundo. Porque lá no que é o Espiritismo, Allan Kardec é claro em dizer que nos cabe pregar a doutrina espírita aos espíritas e àqueles que porventura querem conhecê-la. Então nós não temos que sair convertendo ninguém, mudando o caminho de ninguém. Nós temos que nos corrigir. A única pessoa que eu posso mudar, sou eu. Eu não tenho como mudar o outro. E então vou conviver com pessoas que constantemente me ferem. E eu ainda vou dizer, essa pessoa extrai o que eu tenho de pior. Ela faz vir à tona o que eu tenho de pior. Não é ela que faz. A doutrina espírita também diz que a raiz de todo o mal, qual é? O orgulho é a raiz de todo o mal. O tema de hoje não é o mal e o remédio? Qual é a raiz do mal? Qual é a raiz desse vazio do bem? O orgulho. Então, quando alguém chega até nós e chega brigando muitas vezes, já chega ofendendo, você é um idiota. Aí você normalmente retribui, você que é a sua mãe, com quem que você acha que você está falando? Pronto. Agora eu estou com raiva dessa pessoa e essa pessoa está com raiva de mim.
mas nós não sabemos qual é o motivo real. Se a pessoa chega até nós dizendo, você é um idiota, eu paro e pergunto, por que você acha isso de mim? O que está acontecendo? O que houve? E a pessoa diz, eu falei para não colocar esse copo aqui. Se fui eu que coloquei, eu vou dizer, olha, me perdoe, eu não sabia, ou se eu soubesse, assim, eu não me toquei. Eu coloquei por hábito, me perdoe, eu vou tirar agora, por favor, você me perdoe. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça mais. Pergunto, você vai chegar na próxima vez chamando alguém de idiota? Sim ou não? Por que não? Porque aquela ofensa não encontrou eco, ela não encontrou reciprocidade em mim. Eu quebrei você. Eu quebrei você não por mal, mas eu quebrei você dando a outra face. O que Jesus ensina? Se alguém lhe bate uma face, entregue-lhe a outra. Ele não está falando do rosto. Em nenhum momento Jesus está falando de bater realmente. Ele está dizendo que quando eu venho para te agredir, eu venho com um sentimento ruim, eu venho com mal, eu venho com raiva. Então eu tenho que dar a outra face desse sentimento, que é a compreensão, é o bem. Entender, a pessoa às vezes ela está com problema, ela não está bem naquele dia, ela está descontando em nós, o que nós vamos dizer que é sangrar em quem não te cortou. Ela vem discutir comigo, mas ela está com problema em casa, ela está de repente com uma doença que ela não quer discutir, descobriu hoje, está irritada. Nós vamos perceber isso muitas vezes em fila de caixas de supermercado, de banco, que as pessoas ficam irritadas, descontando no caixa uma coisa que ele não tem culpa, não tem a ver com ele. O sistema está lento, mas isso é um absurdo, esse sistema está lento, eu já estou aqui muito tempo na fila, o caixa não tem culpa, não foi ele que desenvolveu o sistema daquele mercado, não é ele que tem controle sobre isso, mas a pessoa vai brigar com aquela pessoa. O que seria o ideal? Espera o atendimento, depois vá até a gerência e registre uma reclamação, faça um registro da reclamação. Minha reclamação é que o sistema está muito lento e nós estamos ficando muito tempo na fila. Deixe isso registrado, porque quem de direito vai ter que dar um jeito. Quando mais de uma reclamação ocorrer, eles vão começar a levar em consideração. Mas não, eu vou descontar no caixa. Uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, eu estou sangrando em quem não me cortou. E aí é que as pessoas vão dizer, fulano é mau. Nossa, que pessoa má, olha o que ele fez. Não é uma questão de ser mau. Ele apenas ainda não entendeu que nós precisamos manter a calma. Eu não tenho que ser grosseiro com ninguém. Eu não preciso disso. Mas também preciso entender que o outro, se ele é assim, ele é assim. E está tudo bem. Eu preciso entender que a resposta do outro é baseada na sua experiência de vida, no seu histórico do dia, na educação que ele recebeu. Eu preciso aceitar que o outro é quem ele é. Não quer dizer que eu tenho que concordar com ele. É essa a diferença. Então, muitas vezes, vou tomar aquilo para mim como uma ofensa pessoal, mas não é. E ainda que fosse, o Leandro Carnal, ele disse certa vez que ele estava dirigindo, ele fechou um carro, obviamente sem querer. Quando ele parou no sinal, logo à frente, o cara parou do lado dele e começou a ofendê-lo. Ele até brincou, disse assim, enquanto ele falava, eu pensava, eu não me lembro da minha mãe ter trocado sexo por dinheiro. Ou seja, você entendeu do que ele chamava ele, né? E ele disse o seguinte, mas se ela fez, seria verdade. Então não há motivo de eu me ofender. Se ela não fez, então é mentira. Então também não é motivo de eu me ofender. Mas não é assim que nós lidamos. Nós vamos retribuir a ofensa porque nós temos o hábito de sermos reativos e não responsivos. Eu não paro para analisar. Quando alguém chega para nós e diz assim alguma coisa, você sabe quem está falando? Quem é você para falar desse jeito comigo? Nós somos todos humanos, filhos de um mesmo Deus. De acordo com os olhos de Deus, nós somos todos irmãos. Então não vejo necessidade. Quando nós vamos ver, por exemplo, a ideia do que é o remédio do mal. O remédio do mal são algumas vitaminas muito importantes. Uma delas é o estudo. Não importa a religião, não importa se você é ateu, estude a natureza humana, estude a mente humana e você vai descobrir aquilo que já foi dito há muito mais tempo, há muito tempo. Consegue-se pegar mais moscas com mel do que com vinagre.
Então eu não tenho que ser grosseiro, eu não tenho que retribuir de forma alguma uma agressão. E eu tenho que aprender a me libertar do meu orgulho, porque o orgulho não tem função na nossa vida a não ser nos prejudicar. Ele é a raiz de todo o mal. E se eu quero me preencher, se eu quero me libertar desse vazio, ele é a parede que não permite que eu me preencha. Ficar analisando tudo que as pessoas estão dizendo, fulano deve estar falando mal de mim. Eu estou deixando de viver a minha vida, preocupado com o que o outro está falando. E não importa o que ele está falando. Se ele está falando a verdade, então é. Se ele está falando mentira, é mentira. E daí? Mas não, eu estou preocupado. Provavelmente, quando eu sair daqui da mesa, vão falar mal de mim. Deixe falar. Qual o problema? As pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. Mas, obrigatoriamente, nós enfrentaremos as consequências de tudo aquilo que fizermos. Isso é uma lei fantástica. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou colher de acordo com o que eu plantei. O plantio é opcional, mas a colheita é... Vocês conhecem alguém que já plantou uma árvore frutífera e colheu dela? Qual árvore? Qual fruto? Manga, jabuticaba. Então, você plantou uma manga, uma mangueira. Colheu o abacaxi dela? Não. Sério? Laranja? Colheu laranja da mangueira? Não? Ué, mas eu pergunto, na hora de plantar a manga, você foi obrigado, alguém encostou uma arma na sua cabeça e falou, planta a manga ou morre? Você plantou manga porque você plantou porque você quis. Mas agora, qual é a sua colheita? Manga. Então, eu vou agir, mas vou colher de acordo com a minha ação. O remédio para o mal não é simplesmente fingir, não é fingir que eu sou bom. Como nós vemos muitas vezes, até mesmo em casa espírita. Oi, fulano, tudo bem? Você está bem? Mas chega em casa é um cavalo. É uma pessoa grosseira, uma pessoa insuportável. Mas na casa espírita fica ali aquela mansidão. Na rua, oi, tudo bem? Fala com todo mundo. Mas chega em casa, não conversa direito com a família. Ou seja, é alguém que claramente não se equilibrou, não entendeu que não adianta eu fazer graça para os outros. A mudança tem que ser real. Há um pensador chamado Augusto Nicodemos, que ele diz que aquele que se arrepende não chora, muda. O arrependimento não é para gerar choro. O que gera choro é remorso. Eu fiz alguma coisa e estou com remorso daquilo. Eu vou chorar. Se eu cometi um erro, eu preciso entender. Errar faz parte do processo. Nós encarnamos para errar? Não. Nós encarnamos para fazer o mal? Não. Nós encarnamos para sanar dívidas e para evoluir. Mas errar faz parte do processo. A J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter, da história do Harry Potter, ela diz assim, você só não cometerá erros na sua vida se você viver de maneira tão cuidadosa que você não terá vivido. Então errar faz parte do processo. Mas o que normalmente nós fazemos com o erro? Nós fazemos exatamente o oposto que Jesus ensinou. E aí é onde eu não tento me corrigir, não tento desfazer aquela mágoa que eu gerei. Todos aqui se lembram daquele momento em que aquela mulher levaram até Jesus para ser apedrejada, não se lembram? Aquela mulher acusada de quê mesmo? Adultério. Com quem? Porque no Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que o homem e a mulher que forem pegos em adultério deverão ser levados à praça pública e lá certamente morrerão. Tem que haver flagrante. Tem que levar os dois. Então aquela mulher foi adúltera com quem? Porque o homem não aparece ali para ser apedrejado. Só aí já nos dá um alerta. Essa mulher realmente era adúltera, mas com Deus, não com o homem. Por quê? Porque está na lei também, está no Levítico também, que aquele que adulterar com Deus, aquele que adorar uma outra divindade, também deverá ser pego em flagrante e executado. Também a pedradas. Só existem duas formas de execução na lei judaica, o enforcamento e o apedrejamento. Nesse caso, teria que ser, somente a mulher, porque ela foi pega adorando outra divindade. Mas aí o que acontece? Eles não podiam executar aquela mulher, porque eles tinham liberdade de culto. O governo, o Estado era romano, e existe uma expressão usada no direito, conhecido como ius puniendi. Só o Estado pode punir, nós não, só o Estado. E o Estado era romano, não era judeu.
os judeus eram um povo administrado pelos romanos como qualquer outro povo ali, um povo dominado. Tinham direito de culto, mas não de júdice, não de juízo. Tanto que Jesus foi executado por crucificação, que é uma execução romana, a pedido dos judeus, mas foi executado pelos romanos. Então ali aquela mulher não podia ser executada. Eles fizeram o seguinte: vamos levar até aquele tal Messias. Se ele disser que é para executar, os romanos vão pegá-lo e vão prendê-lo por incitação à violência. Se ele falar que é para não apedrejar, nós podemos dizer: então é esse o Messias, tendo contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E aí o que acontece? Jesus está de costas para aquela multidão quando eles chegam, e de costas ele permanece, porque ele não queria humilhar ninguém. E as pessoas: mestre, Senhor, Rabino, a lei diz que essa mulher foi pega adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que dizes que devemos fazer? Jesus, sem olhar para ele, diz: aquele que não tem pecados, que atire a primeira. Depois todo mundo é poder jogar. Mas a pedra de número 1, a primeira pedra, tinha que ser jogada para alguém sem pecados. Então você imagina o seguinte: todos os pecadores ali com a pedra na mão, esperando um sem pecado jogar. Só tem um detalhe: com isso Jesus fez com que todo mundo olhasse o rosto de todo mundo, procurando. Aí, você vai jogar? Não, sério? Você também não? Não, eu também não. Você? Joga? Não vai jogar não? Ele fez com que todos olhassem para todos e descobriram naquele momento que eles eram um grupo de pecadores tentando julgar um outro pecador. Moral da história: colocaram a pedra no chão e foram embora. Aí Jesus se vira, olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: meu Senhor, eles se foram. Então ele disse: eu também não te acuso, vá e lamentes o resto da sua vida. Não foi isso que ele falou? Sim ou não? Foi ou não foi? Vá e lamente o resto da sua vida. Não foi isso que ele falou? Vocês têm certeza? Então quem ensinou isso para vocês? Quem ensinou a cometer um erro e lamentar a vida inteira? Porque não foi Jesus. Jesus disse: vá e não tornes a pecar, ou vá e não peques novamente. Quem ensinou a errar e lamentar a vida inteira? Quem ensinou isso para vocês? Porque não foi o governante do planeta, nem guia e modelo. Foi uma outra coisa, foi uma outra pessoa que ensinou isso para vocês. E as pessoas ficam: que eu fiz isso. Fez, errou, aconteceu, arrependeu, mudou, seguiu. Vá e não tornes a pecar. Não, a pessoa fica: eu não podia ter feito isso, porque isso é uma marca que eu tenho na minha história, e vai ficar naquela. Vai ficar naquela. Por quê? Onde isso foi ensinado? Qual foi a grande mente, o grande espírito elevado que ensinou essa conversa fiada? E as pessoas acabam não aprendendo a se perdoar. Por quê? Porque acham que merece sofrer pelo erro. Ora, nós sabemos que na história da humanidade só houve um momento em que só um indivíduo, em toda a história do ser humano, não cometeu erros. E mesmo assim, os 13 que ele chamou diretamente, todos eles erraram. Só ele que não. Então errar faz parte do processo. Então eu preciso aprender a entender que o outro vai cometer erros comigo. E entendam, meus irmãos, boas pessoas também cometem erros. Boas pessoas também podem nos ofender. Sem maldade. Naquele momento de nervosismo, nós temos que aprender a nos libertar disso, porque eu vou ficar alimentando aquela mágoa daquela pessoa, como eu alimentei de mim também. Estarei errado nas duas situações. O que Paulo vai dizer lá em Efésios? Não permita que o sol se ponha sobre a tua ira. O que ele está nos alertando? Olha, e vocês vão irar, é natural, nós iramos, nós ficamos com raiva, ficamos magoados, mas não permita que o sol se ponha, ou seja, não fique muito tempo assim. Busque se libertar disso, para que você fique leve, porque senão o mal não vai ter essa parede quebrada, esse vazio não vai ser preenchido, porque eu estou ali alimentando aquilo. Eu estou angustiado, porque a pessoa não podia ter feito isso comigo. Eu ajudei ela a vida inteira, ela é ingrata. Está tudo bem, é ela que é ingrata, não sou eu.
Eu comecei a trabalhar em mim, perdoar as pessoas. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém na minha vida, ninguém. Não tenho raiva, não tenho inimigos nenhum. Tem pessoas que não gostam de mim, mas é o direito deles. Mas eu não tenho problema com mais ninguém. Eu comecei a minha jornada lendo uma frase, há muito tempo. Um mestre e um discípulo. O discípulo diz assim: mestre, o que é a raiva? O discípulo disse assim, e o mestre disse assim: a raiva é uma punição que você se dá pelo erro do outro. Ou seja, o outro que errou, por que eu vou carregar esse peso? Então a pessoa cometeu um erro, liberte-se, perdoe, deixe esse mal que está no seu coração, ou seja, deixe esse vazio se tornar preenchido. Comece a se libertar desse peso. Não há necessidade. E isso vai, a cada vez que eu lembrar daquele indivíduo, eu vou lembrar com aquela raiva, eu vou alimentar aquilo. E muitas vezes nós temos raiva de pessoas que nem sabem que nós existimos. Eles estão vivendo a vida deles tranquilamente, sossegado, e nós estamos apodrecendo por dentro, deixando que esse vazio que nós carregamos ainda em nós vamos chamar de mal, esteja ali ativo, vivo. Há uma lenda indígena que um jovem indígena chega para um pajé e diz: como nós somos, como eu decido o certo e errado? Ele falou assim: olha, existem dois lobos dentro de nós, um é bom e o outro é mau, e aí vai depender de qual deles vence. E ele falou assim: como eu vou saber qual deles vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Então, o que é o lobo mau? Não é o mal, é o vazio. Eu não quero perdoar, porque quando eu perdoo alguém, eu acho que esse alguém está livre da dívida. Não está. Eu estou livre do peso. A pessoa vai ter a questão consciencial dela. Ela vai lembrar o mal que ela fez e ela vai de alguma forma purgar isso. Ela vai se perdoar, ela vai buscar ajuda, ela vai reencarnar com isso para ela desfazer esse laço de mágoa. Mas eu não tenho nada com isso. Mas se eu fico ali arraigado aquilo, não, ele um dia ainda vai pagar. Aí é um instinto de vingança. Aí nós ainda usamos a palavra errada para isso. Não, é uma questão de justiça. Não, não é. É vingança. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como os trapos da imundícia. As nossas justiças são sujas. Então, o que nós queremos realmente é vingança. Então, quando alguém nos faz mal, eu quero vingança. Certa vez eu fui falar no velório do filho de um amigo meu, que havia sido assassinado, e ele mandou mensagem para mim e falou: irmão, você pode falar no velório? Claro. O que houve? Poxa, meus sentimentos. Ele falou: rapaz, aconteceu um problema lá, um bandido foi lá e matou e tal. Eu falei: poxa, não, tudo bem, mas eu queria só um favor seu. Eu falei: claro, quando você estiver fazendo a sua fala lá, acrescenta, por favor, falar algo para as pessoas não quererem vingança, porque isso não resolve nada, nós sabemos, né? Eu falei: realmente nós sabemos, mas... Ele falou: então, dá um alerta, toca nesse assunto, por favor, é um pedido meu. Eu falei: claro. E eu fui. Por quê? Porque ele falou que a ex-esposa dele estava se preparando para vingar, estava desesperado, já estava esquematizando as coisas para mandar matar o assassino do filho. E eu falei, fiz a minha fala e falei sobre isso. Falei que se alguém estiver pensando em vingança, não faça isso, não adianta, não ajuda em nada, só prejudica. E nós vamos descobrir que esse vazio não vai ser preenchido. Porque matou meu filho, agora não adianta eu matar o filho do outro. Esse vazio vai ficar, porque a pior de todas as dores que o ser humano conhece é a morte de um filho. Não existe uma dor pior. Então não adianta matar o filho do outro, que não vai mudar nada. E falei sobre isso um pouco, falei uns 10 minutos sobre isso, encerrei, beleza, ele veio me agradecer, poxa, que bom. 3 meses depois, o assassino do filho dele foi assassinado, a pedido da mãe do jovem. Na véspera de Natal daquele mesmo ano, ele me liga, falou assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu, a minha ex-mulher suicidou. Mandou matar o assassino do filho, mas não voltou alegria ao coração dela. De nada adiantou, nada. Aquele vazio permaneceu. Ela não entendeu. Ela queria vingança e não justiça. A justiça se faz quando Deus entra na questão, quando é uma questão de consciência do indivíduo. Não sou eu que determino isso. E nós somos assim, na verdade,
Quantas vezes nós não vemos filmes, né, de ação, que alguém, por exemplo, né, tem um que, eu não lembro como é que ficou no Brasil o título, é um personagem de quadrinho chamado The Punisher, né, que ele é um... Esqueci o nome dessa personagem no Brasil, mas ele tem uma caveira desenhada. Ele é um policial federal e a família dele é assassinada pela máfia. E tentam matá-lo também, só que ele sobrevive. E aí ele vai se vingar, ele vai matar todos eles. Meus irmãos, a maioria de nós torce para que ele consiga. Porque é instintivo em nós a vingança. Não é que nós somos maus, é um instinto. E a doutrina espírita diz que se reconhece o verdadeiro espírita naquele que maior esforço faz para dominar as suas. Então, os verdadeiros espíritas também têm más tendências, mas esses lutam com mais vontade contra essas tendências. Mas nós temos essas más tendências. Então, mas porque no passado não importa. Não importa o passado. Na filosofia nós dizemos que o passado é inalterável e o futuro é inexistente. Eu não posso mudar o passado. Não é possível. O passado me tornou quem eu sou, mas quem eu fui eu não posso mudar. Mas quem eu serei, eu mudo agora. Porque o futuro não existe. Então eu não estou condenado a nada, não estou determinado a nada, não está nada escrito. Eu vou fazer escolhas, baseado no presente que eu vivo, no momento que eu estou. Eu vou decidir se venho fazer a palestra ou não, se eu vou embora para casa agora ou não, se eu dou um tempo agora ou não, se eu bebo água ou não, são escolhas que eu vou fazer e vou passar pelas consequências de todas elas. Então o grande remédio para o mal é a busca da libertação do orgulho. Esse é o único remédio efetivo, abrir mão do orgulho. Porque assim, quando você começa a se libertar do orgulho, ninguém te ofende mais. Porque a pessoa não tem... Porque eu, se eu disser uma ofensa aqui agora, alguns de vocês não vão se ofender. Então não sou eu que tenho a capacidade de ofender. Mas a maioria de nós, por causa do orgulho, ainda nos sentimos ofendidos. E é aí que está o grande problema. Precisamos abrir mão do orgulho, porque as pessoas têm o direito de dizer o que elas quiserem, elas têm o direito de falar. É claro, se a pessoa for me ofender, dizer que eu sou um otário, que eu sou um babaca, tudo bem, mas se você é um ladrão, aí não. Aí nós vamos para a questão de justiça, porque ele vai ter que provar que eu roubei. Aí é uma questão judicial. Mas ele pode dizer que você é um otário, não gosta de suas palestras, ok, sem problema, está tudo bem. Sua palestra é chata, ok, tudo bem, é a sua opinião, está tudo certo. Quem disse que todas as vezes, todas as palestras nós vamos bem? Qual é o orador que vai bem em todas as palestras? Então vai ter um dia que a gente não vai bem mesmo, está tudo certo. Sua palestra hoje foi horrível, ok, vou me vigiar e vou fazer agora. Nossa, falar isso comigo, isso é um absurdo, eu vim aqui com toda boa vontade, daí? Eu não posso estar errando? Eu não posso errar? E se eu não for alertado do meu erro, como é que eu vou melhorar? Só que o problema é que numa dessa a pessoa se sente ofendida. Tem dois elogios que as pessoas fazem para o orador, os dois são de coração, mas um é horrível e o outro é muito bom. Você já passou por isso também, cara? A pessoa quando diz assim, eu só vim porque era você. A pessoa está falando de coração, mas isso é péssimo. Por quê? Porque em algum momento eu fui estranho para aquela pessoa e ela parou para me ouvir. Por que ela não para ouvir outras pessoas agora? Só veio porque era eu. Poderia ser outra pessoa que ela ia ficar muito mais encantada e falar, agora fulano agora é o meu orador predileto. Eu tenho orador predileto. Se chama José Raul Teixeira. Ainda que ele não esteja mais falando, ele é minha vara de medida. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu já calculei mais ou menos, eu vou levar umas 20 encarnações para chegar no nível dele. Mas vou levar 40 para me manter tão humilde quanto ele, porque ser humilde é mais difícil que ser bom. Ser bom é muito mais fácil do que ser humilde. E humildade não é fingir, é real. Então liberte-se do orgulho. Aprenda que as pessoas vão falar muitas vezes coisas que elas não querem, ou querem, mas o que elas querem é companhia. Eu acredito, toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas dizem assim, e quem não, né? Quem é que já fez alguma prova na vida, em algum grau da escola qualquer, e errou uma questão de bobeira? De bobeira, depois que terminou a prova, falou, nossa, não acredito que eu errei isso. Quem? Levanta a mão. Basicamente todo mundo, né? Vê se vocês fizeram diferente disso. E aí, fulano, você acertou?
Eu acertei, cara. Ou eu errei, cara. Eu estou triste, concorda? Beleza? Todo mundo estava triste, não é isso? Porque eu errei de bobeira, estou triste. E aí falou, você acertou? Rapaz, eu quase errei, mas eu lembrei que negócio, eu acertei. Ou eu errei, cara. Bobiei, eu não lembrei disso. Cara, não tem problema. E eu estou triste. Aí eu vou perguntando, chega a hora que eu chego para um, e aí, cara, você acertou essa? Não, cara, errei de bobeira. Pois é, né, cara, bobeada, né? Agora eu estou feliz. Por quê? Eu estou feliz com a desgraça do outro? É isso? Sim ou não? Não. Eu estou feliz porque eu não fui o único a errar. Guarda essa frase com vocês. A tristeza quer companhia. Quem é que já foi a alguma reunião de condomínio, de diretoria de casa espírita, ou qualquer outro tipo de reunião, que começa alguém a falar uma coisa, a pessoa fala assim, mas isso é um absurdo, eu não concordo com isso, de repente a pessoa levanta, não é possível que só eu não estou concordando com isso, vocês não vão falar nada não, gente, isso está errado. Aí alguém levanta, não, eu também não concordo não. Então, não é? Eu, hein? Aí a pessoa vai sossegando faixa, senta e fica resmungando. A exaltação acabou. Por quê? Isso. Porque mais alguém me acompanhou naquela mesma ideia. Então não estou sozinho. Aí eu me acalmo, eu continuo contra aquilo, mas eu vou sentar de novo. Alguém já viu isso acontecer? A pessoa levanta, daqui a pouco alguém também não concorda, a pessoa senta, sem ninguém mandar ela sentar. E ela senta assim, isso é um absurdo, não. Pô, vocês têm que falar, gente. Não? E fica resmungando. Mas aí fica sentadinho. Por quê? Porque a tristeza quer companhia. Então muitas vezes a pessoa vai chegar até você com raiva porque ela quer companhia para a raiva dela. Não é consciente, é inconsciente. Ela está revoltada com a vida, com alguma coisa que aconteceu. Muitas vezes nós chegamos, algum amigo chega para a gente e fala assim, rapaz, minha namorada fez um negócio comigo e você é amigo dos dois. E fala assim, isso mesmo, eu não poderia ter feito isso com você mesmo não, cara. Realmente eu concordo com você. Aí a pessoa vai baixar a linha do ombro, ela vai relaxar. Quando ela relaxar, você fala, vamos lá, com calma, o que aconteceu? Aí a pessoa vai narrando para você. Aí você começa, mas poxa, será que não dá para resolver isso na conversa? Chega para ela, conversa, explica que isso te feriu, que isso te incomodou, né? Ou então, será que ela não brincou e você não entendeu direito? E muitas vezes a pessoa vai dizer assim, eu acho que exagerei, né? Aí a gente começa a rir e fala assim, eu acho que exagerou. Mas se eu já chego dizendo, não, que isso, fulano é gente boa pra caramba, a pessoa vai embora. Por quê? Porque naquele momento ela quer alguém que dê razão. Ela quer alguém que seja compatível com ela. Eu estou com raiva porque ela não devia ter falado isso desse jeito comigo. Isso mesmo, não deveria ter mesmo não. Eu acolho. A pessoa relaxa, aí eu trago ela a razão. Se eu falo, que isso, ela é gente boa pra caramba, ele vai embora. Vai procurar um outro que acolha. Isso é técnica, isso não é mentir, é técnica. A pessoa relaxa e então ela explana o que está acontecendo. Eu consigo fazer com que ela raciocine de novo. Então, muito cuidado. A ideia do mal, como eu disse, filosoficamente, não existe. O que nós chamamos de mal é a ausência do bem. E esse vazio do bem normalmente nos faz agir com orgulho, com egoísmo. Por quê? Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha só. Ou seja, foi isso que Jesus fez com os pães e os peixes? Não, ele dividiu, de forma que todos pudessem comer. Claro que vai haver uma série de análises sobre essa ideia, dessa multiplicação, mas entender que ali era o momento em que ele fez com que todos pudessem comer, porque todos comeram e sobrou. Não tem nada de primeiro. Eu preciso entender, para o meu próprio bem, existem 3 situações, 3 coisas que eu preciso aprender a lidar com o outro. Isso, se eu quero ficar bem, se eu quero conviver com as pessoas, a primeira delas é obrigatória. Aceitar o outro como ele é. Porque ele é assim. A segunda é legal, seria bom, porque eu vou aprender com a pessoa. Por exemplo, agora nós chegamos nessa época de eleição aí, até hoje, nessa falação direita e esquerda. Não vou entrar nesse mérito. Mas você é de direita e o outro é de esquerda. Aceite o outro é de esquerda. Ou vice-versa. Mas aceite, ele é. Por quê? Se você não aceitar, vocês vão viver em atrito. Calma, eu falei 3, essa é só a primeira. A segunda,
entender por que a pessoa é de esquerda ou de direita. Por que você é de esquerda ou por que você é de direita? O que te leva a votar? Que isso, aquilo, tal, mas não é tal coisa? Não, beleza, entendi. Houve uma conversa e agora eu aceito o indivíduo como ele é e se eu me permitir eu vou entendê-lo. Aí vem a terceira, eu não sou obrigado a concordar. E é aí que nós erramos. Por eu não concordar com você, não quer dizer que você tem que pensar igual a mim. E isso gera tanto atrito, gera tanto tumulto, gera tanto vazio exposto, tanto mal. Por quê? Porque eu quero que o outro pense como eu. Não tem que pensar como eu, nós somos diferentes. Há uma frase budista que eu adoro, ela diz assim, não é bom, não é mal, não é certo, não é errado, é só o outro. O outro é o outro é diferente. Eu fui chamado a uma casa espírita certa vez, e essa casa espírita ela é rustanguista, ela segue a linha de Rustang. Eu não sabia, não que eu não arrume atrito em lugares que eu falo, que a gente vai causar confusão, a gente traz informações que as pessoas deveriam fazer como pereando e conferir, em vez de só falar que não gostou. Mas não importa. Eu não sabia de todo o coração que essa casa seguia a linha de Rustang, eu não sabia. Nunca soube, fui saber depois. E houve um momento que eu estava falando acerca do corpo de Jesus. E o Rustang disse que o corpo de Jesus é fluídico, que ele não veio com um corpo físico, carnal. E eu não acredito nisso. Nessa hora eu sigo a linha de Kardec, né? Natural. Jesus sangrou, um corpo fluídico não sangra. E o registro é que ele sangrou. Então eu acredito que houve um corpo físico para ele, sim. Mas tudo bem. Como eu disse, vou repetir, eu não sabia. E durante a minha fala, eu disse exatamente a seguinte frase. Rustang não poderia estar mais errado. Moral da história, nunca mais fui chamado para falar naquela casa. Mas eu não sabia. Fui saber depois. Senão, eu ia continuar acreditando como eu acredito. Mas não falaria esse tipo de coisa. Porque não tive a intenção. Não é o momento para esse tipo de situação. Vamos falar daquilo que é igual, não tem que falar do que é diferente para agredir ninguém. Eu falo para o AA, para o NA, e a maioria deles nem sabe minha religião. Nem tem uns que vão perguntar, o irmão é de que igreja? Eu sou espírita. Sério mesmo? Nossa! Eu falei há pouco tempo lá no CRAS do Dom Bosco, adorei falar. As pessoas maravilhosas não sabem a minha religião. Falei sobre perdão, a terapêutica do perdão. Foi bonito, todo mundo ficou feliz, vieram me dar os parabéns, gente veio me dizer que conseguiu tirar uma mágoa, uma palestra de meia hora. Eles não sabem a minha religião, ficaram ali felizes. Não é momento de debate religioso. O perdão, ele independe de religião. O perdão é para que eu aprenda a viver em paz, ter paz de espírito. Eu perdoo você não por você, eu perdoo você por mim, para que eu esteja em paz, para que eu esteja leve. Porque eu não tenho como perdoar o seu crime, porque o seu crime é você que cometeu. Só que eu não tenho mágoa mais disso. Está tudo certo. Comigo não tem nada. Nós vemos casos de uma mãe que chega para o filho, para o assassino do filho e diz, eu te perdoo. Olha que coisa espetacular, mas ele vai preso do mesmo jeito. Porque ele cometeu um crime. Mas ela disse o seguinte, eu não vou carregar esse peso. Esse peso é seu. Você que assassinou alguém. Eu não. Então eu te perdoo. Para mim está tudo certo, mas a pessoa ia ter que ser presa do mesmo jeito. Então, meus irmãos, entendam, perdoar alguém e perdoar a si mesmo não é uma simples necessidade frívola, uma coisa boba. É importante para que eu esteja leve, para que eu viva bem. O único remédio do mal é a libertação do orgulho, porque, eu vou repetir, a doutrina é muito clara em dizer no Livro dos Espíritos que o orgulho é a raiz de todo o mal. Ou seja, já que o mal não existe, ele é a parede que nos impede de nos preenchermos com o bem. Então, liberte-se do orgulho, liberte-se, abra o seu entendimento, aceite o outro como ele é, busque entendê-lo, porque você vai aprender muita coisa também, mas não se obrigue a concordar, porque quando você acha que eu tenho que estar de acordo, por eu te aceitar, eu concordei com você? De forma alguma. Eu apenas aceitei que você é uma pessoa assim, você é desse jeito, e está tudo bem, não tem nenhum problema. Certa vez me questionaram, assim, porque esse signo, o meu signo e o seu são muito compatíveis. Eu falei, interessante,
Aí virou para mim e falou assim, e o que você acha? Eu falei assim, eu não acredito em astrologia. Não, você não acredita? Eu falei, não. Pergunto, eu ofendi alguém falando isso? Alguém se sentiria ofendido me ouvindo dizer isso, sim ou não? A pessoa virou para mim e falou assim, já vi que não tem certas compatibilidades. Eu falei, mas por quê? Não, porque já tem uma coisa que é diferente. Eu falei assim, mas eu não me incomodo se você acredita, mas você se incomoda por eu acreditar, por eu não acreditar? Olha só, eu aceitei a pessoa como ela é, mas ela não estava me aceitando como eu sou, porque ela queria que eu concordasse. E quando me perguntam o meu signo, eu falo assim, eu sou de CA. A pessoa, CA? Eu falei, porque quando é doença ninguém fala o nome. Fulano está com CA de fígado, CA de intestino, não fala o nome, quando é signo tem que falar, eu sou de CA. Você sabe o que é CA? O que é CA? Câncer. Então, de qual signo que você é? Eu sou de CA. Ué, mas que CA? Porque quando é doença ninguém fala, fulano está com CA. Então eu sou de CA. E CA, para mim, até que prova o contrário, é uma série que vem antes da primeira. Então, o problema não é a palavra. E as pessoas têm medo. Antigamente, uma senhora, amiga da minha mãe, tinha uma mania de dizer o seguinte, nossa, meu maior medo é ter doença ruim. E eu pensava assim, não existe alguma boa? Só que doença ruim para ela é o câncer. Ela não teve o câncer, mas ela teve um mioma imenso. Depois que ela teve isso, ela parou de falar isso. Ou seja, provavelmente ela somatizou de tanto falar. Então, liberte-se do seu ego, liberte do seu orgulho. Esse é o único remédio contra o mal. É a única forma que vai fazer com que você fique bem, fique feliz. Esteja com a mente e com o corpo em harmonia. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos. A casa, através que me convida, desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. Que o Senhor dobre todas as bênçãos de suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou e sou salvo. Jesus me salvou das trevas, da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Eu afirmo sem nenhum medo que por enquanto esta é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que não passa de um trapo da imundície. Encerra em definitivo nas palavras de Vicente Paulo, quando ele fala da verdadeira caridade. Primeiro explico e encerro na fala dele, como ele disse. Ele diz que a verdadeira caridade deve ser sempre feita, não importando a quem. E ele diz assim na fala dele, eu encerro. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Somos nós que agradecemos ao nosso querido irmão Santana por essa mensagem de elevação para todos nós, e é sempre motivo de grande aprendizado. Obrigado, meu irmão. Muita paz. Essa semana, meus irmãos, nós estamos já prestes a encerrar a Semana Espírita de Volta Redonda, né? A 59ª Semana Espírita. Amanhã, dia 11, nós teremos a Tânia Mormelo. Ela vai falar sobre Hora da Caridade, não há salvação, e vai ser lá no Estudando da Verdade às 19h30. Na sexta-feira, 12 de abril, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É o João Luiz do Nascimento, que vai falar também às 19h30, e vai ser lá no Centro Espírita Leopoldo Machado. E temos no sábado, dia 13, na União Espírita de Divergência Fraternal, lá na Voldac, a Carmen Silveira, com o título da palestra Destinação da Terra, 13 de abril, às 19h30 também.
E no domingo, encerrando, nós teremos a Carmen Silveira fazendo um seminário lá no Centro Espírita André Luiz, lá na Casa de Pedra. Vai ser às 9 horas da manhã. E o tema dela vai ser o Evangelho Redivivo. Então, meus irmãos, é isso. Nós estamos encerrando a nossa tarefa de hoje, agradecendo a cada um de vocês que nos prestigiaram com a sua presença, aqueles outros nossos irmãos que estão acompanhando os trabalhos de casa. Fala, Luiz. Ah, perfeito. No domingo, então, nós não teremos a palestra aqui, né? É isso mesmo. Então, no próximo domingo não teremos palestra aqui, porque ela estará, nós deveremos estar, então, lá no André Luiz. Obrigado pela lembrança, Luiz. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós estudamos, então, o mal e o remédio. Dentro de nós, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, pedindo a Deus, então, as forças para que possamos nos libertar desses entraves da nossa alma. Agradecendo mais uma vez ao nosso querido irmão Santana pela mensagem da noite de hoje, pedindo aos mentores espirituais que possam fortalecê-lo. E a gente não pode se deixar bater, né? Com esses entraves, essas problemáticas que criam de vez em quando para nós, que a gente deve seguir em frente. Oremos então. Deus, Pai de amor e de infinita bondade, abençoa-nos a todos. Abençoa essa casa que nos abriga, abençoa os seus protetores, os seus benfeitores, aqueles que vêm aqui em busca de ajuda material, espiritual. Que cada um de nós, ao sair daqui na noite de hoje, possamos levar um pouco desses fluidos restauradores, um pouco dessas energias, e que nós possamos espalhar para os nossos familiares, que nós possamos nos fortalecer para os dias seguintes, esses dias de trevas, esses dias de lutas, esses dias de dores. Muito especialmente na noite de hoje, nós queremos pedir uma bênção especial para o nosso companheiro Sebastião de Oliveira, que trabalhou tantos anos aqui na nossa casa, o nosso querido Geraldo, que ele possa receber as nossas melhores vibrações de paz e de amor. E assim também, lembrando dele, nós lembramos daqueles outros que partiram, que nos antecederam ao túmulo, que eles possam também igualmente receber o nosso abraço fraterno. Obrigado, Senhor, e que possamos dar continuidade a todas as tarefas que nós escolhemos para podermos vivenciar um mundo melhor na nossa próxima existência. Obrigado, Senhor, e que assim seja.